Fala galera, esse é o Devocional Legal, um devocional onde você vai ter uma caminhada de crescimento espiritual dia após dia por meio do devocional. E o nosso personagem de hoje é o Espantalho, inimigo do Batman, e o nosso assunto é o medo. Nosso texto bíblico de hoje está no livro de 1 João, capítulo 4, verso 18, que diz: No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Jonathan Crane foi uma criança que sofreu muito com bullying durante a infância. Por ser muito magro, recebeu o apelido de Espantalho. Todas as experiências traumáticas que viveu o transformaram em um adolescente amedrontado com relação ao convívio social. Por isso, ele começou a pesquisar a respeito dos efeitos do medo na psique humana, iniciando seus estudos de psicologia na Universidade de Gotham. Anos depois, Crane assume a cadeira de professor do curso. A sua pesquisa gira em torno da natureza do medo, por meio da criação artificial do sentimento, a partir de neurotoxinas desenvolvidas por ele. Então o professor Crane recebe o potencial destrutivo da arma química que tinha em mãos e transforma-se no Espantalho, um dos principais vilões do Batman. Não tendo poderes sobre-humanos, o perigo deste personagem está na grande capacidade de contaminação do seu gás do medo, que eventualmente ele lança na atmosfera e até nos reservatórios de água de Gotham. Quando não está planejando dizimar a cidade toda, ele atinge os seus inimigos, fazendo-os encarar os seus maiores medos. O nosso personagem deixa um tanto quanto claro o tema do devocional de hoje, que é o medo. O medo é um componente da vida humana. Na medida certa, nos protege de perigos e preserva a nossa existência. Porém, quando o medo alcança níveis problemáticos, ele nos paralisa e confunde. Adão e Eva tiveram medo de Deus e por isso se esconderam da sua presença. Gênesis 3:10 diz: E ele respondeu: Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Já no Novo Testamento, quando Jesus anda sobre as águas durante uma tempestade para encontrar os discípulos que estavam no barco, eles confundem Jesus com um fantasma por causa do medo que estavam sentindo. Marcos 6,49 diz: Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma, então gritaram. Paralisia e confusão são duas consequências diretas do medo em nossas vidas. Devemos enfrentá-los e avançar em nosso chamado para o reino de Deus. Por isso, gostaria de compartilhar 4 antídotos para a toxina do medo do mundo real. O primeiro é a fé. Ela nos move onde o medo nos paralisou. A palavra nos diz que devemos viver não pelo que vemos, mas pela fé. 2 Coríntios 5:7. O segundo é a confiança. Para viver uma vida livre do medo, é necessário encontrar em Deus a confiança que precisamos para os dias maus. A Bíblia está repleta de exemplos de como o Deus que nós servimos é fiel para cumprir sua palavra. O terceiro é a coragem. Ao longo das Escrituras, existe uma frase repetida dezenas de vezes para que não nos esqueçamos dela. Não temas. Acredito que a coragem é um elemento especial para avançarmos em direção ao propósito de Deus em nossa geração, tanto individualmente quanto coletivamente, enquanto igreja. 2 Timóteo 1,7 diz: Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Deus tem grandes projetos para os seus filhos, e para isso é necessário que lideranças destemidas se levantem como guerreiros nesses dias. O quarto é a palavra. Esse último antídoto está ligado aos anteriores, pois para que possamos experimentá-los, é necessário conhecer a Bíblia. A fé é obtida por meio da palavra de Deus, conforme Romanos 10:17. Passamos a confiar nele a partir da leitura dos textos que nos revelam o Senhor como um pai que protege os seus filhos. Por fim, a coragem é obtida ao vermos o que Deus já fez no passado como inspiração e motivação
para nos enchermos de expectativas sobre o que Ele fará em nosso presente e também no nosso futuro. A minha oração a esse respeito nesse dia é que você compreenda o texto base de hoje, pois Jesus é a personificação genuína do amor. Se Ele está em você, então não pode haver espaço para o medo na sua vida. Quanto mais você buscar o reino de Deus em primeiro lugar, menos chances o nosso inimigo terá de incluir sementes de medo sobre a sua vida. Mark Twain dizia: coragem é a resistência ao medo, o domínio do medo e não a ausência do medo. Eu espero que você tenha gostado desse devocional de hoje. A gente fica por aqui. Um grande abraço e fica com Deus.